Eu gosto de ver essas questões e relacionar o sentido da vida. Então eu me interesso muito pelo espaço porque eu lembro que quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu ia dormir e do nada eu acordava com aquela pergunta, e se tivesse nada? Por que tem algo e não tem nada? Então era uma coisa que me incomodava. Eu acordava no meio da madrugada com essa questão, assim, tentando imaginar o nada no lugar do universo. E por que existe o universo? Então eu pergunto isso porque a gente tende muito a olhar para fora, né? Para cima. O universo me intriga, qual é o sentido da vida? A gente é muito pequeno. Mas o núcleo da Terra, a Terra em si, ser um mistério também. Isso é uma coisa que eu não me preocupo tanto. Eu não sei por quê, porque eu sei que ela tem muita coisa que a gente não entendeu ainda sobre a Terra. Em relação a isso, tem alguma descoberta da Terra que nos traz alguma... que pode nos trazer alguma resposta em relação a isso? Ou o mistério da Terra te intriga nessa questão filosófica da vida? Ou é mais com o universo mesmo? Não sei se deu para entender direito o que eu quis dizer. Não, cara, é um negócio bem interessante, né? Porque, por exemplo, né, como que a vida foi surgir aqui na Terra, né? Em que época que ela surgiu? Isso é uma questão muito ainda em aberto, totalmente em aberto, entendeu? A gente não sabe exatamente como que vieram parar aqui, porque o negócio é o seguinte, né? A vida, do jeito que a gente conhece, o que a gente precisa para ter vida? Eu brinco com o pessoal que a vida é tipo fazer um bolo, entendeu? Você precisa ter os ingredientes certos, misturados da maneira correta, que senão você não vai sair um bolo, entendeu? Não vai sair. Então, para ter a vida, você tem que ter lá água, do jeito que a gente conhece, tá? Tem que ter água, é importante. Tem que ter ali determinados compostos orgânicos, alguns deles. Você tem que ter uma energia, tem que ter um calor, alguma coisa. E tem que ter um tempo para tudo isso cozinhar, vamos dizer assim, entendeu? E em que momento que a Terra teve essas condições, que tudo isso que convergiu para a vida poder florescer? Cara, isso é uma coisa que ainda é muito estudada. A gente não sabe, a gente não tem como, a gente não tem aquele momento, entendeu? E isso é uma coisa muito intrigante. Então o pessoal tenta de todas as maneiras. Pode ter sido ali que há 3 bilhões de anos atrás é que começou. Mas o outro fala, não, mas aqui, ó, tem essas rochas com isso aqui, que indica que foi há 2,5 bilhões de anos. Então a gente não tem. Isso é muito, muito interessante, entendeu? Eu acho que foi no Cosmos que ele mostra como é que a vida surgiu lá no fundo do oceano. Isso. Aí bateu um pouco de sol. E aí isso. nasceu um olho do nada. E o olho saiu do mar e virou um ser humano. Vai fazendo, é mais ou menos essa explicação que a gente tem hoje, né? Que os raios solares influenciaram alguma coisa que estava no fundo do oceano. É isso, né? E aquele organismo começou a reagir à luz solar. Mas isso. O que a gente tem, né, é que a vida na Terra ela deve ter surgido nas fumarolas, que a gente chama, que são aqueles vulcões no fundo do mar, porque tem o vulcão que fica ali saindo aquela água muito quente, que a gente fala, né? A gente chama aquilo lá de fumarola, ou fontes hidrotermais, que o pessoal gosta de chamar. Em volta daquilo ali você tem muito nutriente, porque esse nutriente ele vem do fundo da Terra, isso é super importante, entendeu? Então a Terra, por ela ser um planeta vivo, ativo geologicamente, isso aí é fundamental para a vida poder existir, porque a gente tem tá acontecendo uma reciclagem do material. Então o material ele entra, vai lá para o manto e ele volta por onde? Por esses vulcões aí submersos, submarinos. Então, nesses pontos aí, você tem a energia correta, você tem os ingredientes corretos e essas fumarolas, elas ficam por muitos milhões de anos. Então, você tem o tempo certo para tudo ali se desenvolver. Quando ela começa a se desenvolver ali, aí você mistura ainda com a energia que vem do Sol. Então, você tem mais energia no sistema. E isso ajuda, favorece a vida sair do jeito que ela saiu. É isso aí. Meu Deus do céu. É muita coisa, muito cara. Louco. É muito louco. E o que eu falo no negócio da vida, né? Podem ter variáveis que influenciam tudo isso que a gente nem sabe ainda. Entendeu? Isso é o que a gente sabe de maneira geral. A gente precisa disso, daquilo. Mas, por exemplo, o pessoal já descobriu, olha que coisa que você nunca ia imaginar uma coisa dessa. Num determinado momento da história, a nossa Lua, ela ficou numa determinada posição, mais perto da Terra e tudo mais, e isso foi fundamental porque ela chegou a proteger a Terra num momento que o Sol estava muito ativo, expelindo muita radiação. Se a Lua não tivesse nessa posição, essa radiação podia ter sido prejudicial para a vida se desenvolver.
Então, a Lua, na posição que ela estava, durante aquele período que ela ficou, ela foi fundamental para proteger a Terra, para que a vida aqui pudesse ali dar os primeiros passos e começasse a se desenvolver. Então, é uns negócios assim que você jamais ia imaginar. E isso foi descoberto há pouco tempo, há 2 anos atrás. Então, é uma nova variável que entra para procurar a vida. O pessoal que trabalha com astrobiologia e tal, né, a gente fala de planetas habitáveis, né, que tem que estar numa zona habitável, que é um lugar ali em volta da estrela onde a água existe no estado líquido. Porque, como eu falei, a água é fundamental. Só que hoje o pessoal já fala o seguinte, cara, isso aí só não adianta. Se não for um planeta ativo, igual a Terra é, que tem esse ciclo de renovação e tudo mais, não adianta porque não vai ter vida. Não vai ter uma vida igual a nossa ou não vai ter nenhuma vida? Não vai ter nenhum tipo de vida aí. Mas não pode ter um tipo de vida que precisa de outro conjunto de regras? Aí é o que o pessoal fala. Pode ter, mas a gente não conhece, né? Aí a gente não conhece, mas pode ter sim.